Hare Krishna, olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Clube do Dharma da série Fundamentos do Vedanta. Então hoje a gente vai estar falando sobre o tema Guru, o que é o Guru segundo o Vedanta, e Guru também é um tema assim bem popular, né? Na verdade a palavra Guru, ela se tornou ela mesma, né, uma palavra altamente popularizada e a gente usa ela, né, dentro da nossa comunicação cotidiana, quando a gente vai se referir a uma pessoa que é muito habilidosa, né, que tem muito conhecimento em uma determinada área. A gente pode falar o guru da tecnologia, o guru das artes plásticas. É normal a gente fazer, né, esse tipo de uso da palavra guru. E assim, é bem conhecido, né, que guru se refere a um mestre. Mas na verdade, se a gente parar para ver dentro do contexto do Vedanta, o guru ele é mais do que alguém que tem conhecimento e assim a capacidade de transmitir esse conhecimento, embora isso com certeza faça parte, né, dos papéis, dos requisitos de um guru, mas o guru dentro da tradição védica, ele é mais que um professor, né, ele é um mentor, alguém que vai dar aí aconselhamentos pessoais, né, para os seus discípulos. Ele também é um exemplo a ser seguido, né, então ele não só tem conhecimento teórico sobre a vida espiritual, mas ele também tem que implementar esse conhecimento na sua própria vida. Ela tem que ser uma vida exemplar, ela tem que servir ali de fonte de inspiração, né, para os seus discípulos. Então eles têm que aprender, inclusive, como implementar esse conhecimento, observando a vida, o caráter do guru, convivendo com ele, né, o simples ato de você conviver, de viver no mesmo espaço ali, público do guru, ver como ele atua, ver como ele se relaciona com outras pessoas, ver como ele cumpre ali a sua rotina, já deveria ser um aprendizado em si, né? Então o guru ele ensina muito mais assim, através do seu exemplo pessoal do que meramente só com palavras, só com conhecimento teórico. E o guru ele tem inclusive um papel místico de revelar o conhecimento espiritual de uma forma prática para os seus discípulos, né? Então esse conhecimento ele está ali extrapolando a esfera das atividades ordinárias, mundanas que a gente faz, né? Então o guru ele tem esse papel, né? Também de revelar um conhecimento que é supramundano. E a etimologia da palavra guru, né? A gente traduz guru como mestre, mas o que de fato significa guru? Então a etimologia da palavra guru está ligada à ideia assim de grave, né? Até a palavra guru, ela é em si cognata da palavra grave. Então, o guru, a ideia é que ele é pesado com conhecimento, né? Uma tradução da palavra guru poderia ser pesado. Então, assim, o conhecimento é como se ele tivesse, conhecimento védico, tivesse compactado dentro da figura do guru, né? E por causa disso ele se tornou denso com esse conhecimento, ele se tornou robusto com o conhecimento, né? Então essa ideia do guru ser pesado vem daí, né? Existe uma outra tradução para a palavra guru, né, que é até dada no Adhyatharaka Upanishad, que guru é aquele que repele a escuridão, né? A gente vai ver que essa Upanishad vai falar que gu, a sílaba gu está ligada à escuridão, e ru, a sílaba ru, está ligada à ideia de dissolver, de repelir, de afastar. Então o guru é aquele que é capaz de afastar da gente a escuridão da ignorância, né? E essa tradução, ela é uma tradução assim que com certeza está ligada à ideia do guru, né? Mas ela é mais etimologia assim mais folclórica, né? Assim, a gente não tem bases acadêmicas para poder estabelecer que essa tradução, essa etimologia, ela é de fato fiel ao desenvolvimento, né, da palavra guru dentro da língua sânscrita, né? Ela é mais uma etimologia folclórica, mas também ela é muito usada, né? E como a gente viu, assim, está intimamente ligado ao papel que o guru de fato cumpre segundo as descrições dos Vedas. E por falar em Vedas, o que os textos védicos mais antigos falam sobre o guru? Quais foram assim, as primeiras referências sobre o tema guru dentro da literatura védica? Então, por exemplo, a gente vai ver que o Rig Veda, no verso 4.5.6, ele traz pra gente uma das mais antigas referências a esse tema, dentro dos Samhitas, né? Assim, a literatura mais primitiva possível dentro dos Vedas. E lá é dito que o guru ele é a fonte do conhecimento do Atman, né, do eu espiritual, para aquele que o busca. E as Upanishads, elas vão fazer reflexões bem profundas sobre esse tema do guru, né? Inclusive a própria palavra Upanishad significa alguém se sentar perto, né? Ou seja, é dito
que a ideia das Upanishads é que as Upanishads elas vão trazer um conhecimento que foi construído ali, né, através das discussões de sábios e que foi transmitido através de mestre para discípulo. Então a ideia de Upanishad significa se sentar perto do seu mestre para com ele aprender o conhecimento espiritual, né? Então as Upanishads elas estão assim intimamente ligadas a essa ideia de transmissão de conhecimento entre mestres e discípulos, e a gente vai ver muitas reflexões sobre o papel do Guru nas Upanishads, né? Por exemplo, Chandogya Upanishad, no verso 4.4, vai falar que o Guru ele é o único caminho para se obter conhecimento do eu, né? Então essa ideia de que o conhecimento espiritual, né, ele vai além da aquisição de conhecimento teórico. Você precisa receber esse conhecimento através de um treinamento de um preceptor espiritual, que é o Guru. O Katha Upanishad, verso 1.2.8, vai falar que o Guru ele é indispensável para a obtenção do conhecimento. Ou seja, não adianta alguém meramente ler essas escrituras e, assim, entender o conteúdo delas, filosófico, teológico. Essa pessoa precisa ir além, ela precisa vivenciar esse conhecimento. E como que ela vai vivenciar algo, né, se ela não teve a experiência prática daquilo? Então, por exemplo, a gente vai ver que as Upanishads elas vão estar trazendo um conhecimento sobre como a gente pode, de fato, se desapegar dos nossos desejos egoístas. Mas isso está longe de ser algo simples, né? Como que a gente vai entender isso só através da teoria? Nem mesmo falando sobre algum assunto muito mais simples, como, por exemplo, matemática. Se alguém vai lá e faz um enunciado matemático, explica um princípio matemático, na maior parte das vezes isso não vai ser suficiente. A gente vai pedir por exemplos, né? Me dê exemplos, eu quero que você resolva aí uma questão para eu entender melhor como isso funciona. Mesma coisa na vida espiritual, né? Então, se alguém vai estar falando, por exemplo, sobre como a gente pode, de fato, se situar na nossa verdadeira identidade espiritual, que é um tema muito relevante, muito presente nas Upanishads. Legal, beleza, eu entendi a importância desse ponto, mas me prova como é isso. Eu quero ver isso na prática. Então, a figura do Guru ela vai vir justamente para cumprir também esse papel. Por isso que é dito aí que o Guru ele é indispensável para a obtenção de conhecimento, né? Já o Taittiriya Upanishad, durante o capítulo 3 inteiro, vai trazer várias reflexões sobre o Guru, né? E uma das coisas que vai ser dita aí é que o conhecimento ele une o Guru e o discípulo da mesma forma que um filho une um pai e uma mãe, né? Então, quando duas pessoas desenvolvem uma relação de paternidade e maternidade com um filho, elas passam a ter um vínculo muito mais forte entre elas. Porque se um casal se une, eles podem se separar também. Mas a partir do momento que eles têm um filho, eles têm uma coisa ali em comum, que mesmo que a união entre eles se dissolva, eles continuam tendo um laço através, né, do elo em comum que eles têm de paternidade com a mesma criança, com o mesmo filho. Então é dito que o conhecimento que o Guru transmite para o discípulo, ele é um conhecimento muito sério, é um conhecimento muito especial. E por causa disso, ele torna permanente, ele torna vitalícia a relação entre o Guru e o discípulo. No sentido de que, uma vez que o Guru transmitiu o conhecimento espiritual para o discípulo, ele tem uma responsabilidade com o discípulo vitalícia, né, no sentido de garantir que o discípulo vai estar implementando esse conhecimento, ele tem que ajudar o discípulo a lidar com o Maya, lidar com a ilusão material, a praticar esse conhecimento, mesmo nos momentos que ele estiver tendo fraquezas, debilidades espirituais. E o discípulo, por sua vez, ele é comprometido com um elo de gratidão com o seu Guru, o Guru que se esforçou não só para transmitir conhecimento para ele, mas como também para cuidar dele, para guiar ele, para mentorear ele, para mostrar na prática como aplicar o conhecimento espiritual para ele. Então ele tem essa relação ali de gratidão, de respeito, né, pelo Guru, e por causa disso eles estão ali permanentemente conectados, né? Então o Guru vai ter que continuar ajudando o discípulo, apesar dos problemas com que o discípulo se encontre, e o discípulo vai ter que continuar demonstrando ali gratidão, respeito para o mestre ao longo de sua vida, né? Então, também nesse Taittiriya Upanishad, nesse mesmo capítulo 3, é dito que o Guru ele exige que o discípulo descubra e experimente a verdade, né? E a verdade que é dito aí, o próprio Upanishad vai falar que essa verdade ela é o princípio, o meio e o fim do universo. Ou seja, um dos deveres do Guru, além de transmitir o conhecimento para o seu discípulo, é exigir que o discípulo ele tenha uma experiência direta desse conhecimento, né? Então, ao invés dele apenas aceitar dogmaticamente aquilo que o Guru está ensinando,
ele tem que ser preparado, ele tem que ser treinado pelo guru para ele mesmo ter uma experiência direta daquilo, para ele ter sua própria percepção da verdade. Ele não vai apenas acreditar no que o guru está falando porque o guru disse, mas porque o guru preparou o caminho, ajudou a conduzir ele pelo caminho pelo qual ele mesmo teve a experiência direta, a experiência prática daquela mesma verdade que o guru está ensinando. Então esse é um ponto muito importante sobre a relação guru-discípulo que é estabelecido nessa Upanishad. Bem, e um ponto muito importante nessa relação guru-discípulo é que o discípulo ele não é meramente um aluno, um estudante do guru. Da mesma forma que o guru não é só um professor, o guru também é um mentor, um guia espiritual, o discípulo ele também é uma espécie de servo do seu guru. Ele está ali sempre ajudando, auxiliando o seu guru na medida do possível. E a gente vê esse tipo de afirmação já estabelecida nas próprias Upanishads, inclusive o Shveta-svatara Upanishad, no verso 6.23, vai falar que para aquela pessoa que possui a mais elevada devoção pelo seu guru, tal como a Deus, e cuja mente é elevada, o conhecimento será iluminador. Ou seja, da mesma forma que uma pessoa que está tentando progredir na vida espiritual, ela tem que ter uma relação de devoção por Deus, ela tem que tentar, de alguma forma, agradar a Deus, de alguma forma, cumprir os propósitos de Deus, ser um instrumento de Deus. Da mesma forma, um bom discípulo, ele vai nutrir esse tipo de devoção pelo seu guru. Não no sentido dele ver que o guru é como Deus, de forma alguma, as Upanishads vão estabelecer isso. O guru, ele continua, na verdade, sendo uma alma, mas como ele está cumprindo esse papel muito importante de ajudar a gente a ter uma percepção direta do conhecimento espiritual e nos vincularmos a Deus, então a gente também tem que ter esse tipo de relação com o guru, onde a gente também está servindo ele, tentando auxiliar ele nas suas próprias missões, no seu próprio objetivo espiritual. A gente também tem que ser um instrumento do guru no sentido de ajudar o guru a cumprir o seu papel, a cumprir o seu propósito. Então, se o guru está revelando o conhecimento espiritual, um bom discípulo, ele também vai estar tentando ali ajudar o guru dentro das suas capacidades, dentro das suas possibilidades, a cumprir essa missão. Ele também vai estar tentando transmitir o conhecimento espiritual, fazendo coisas práticas para ajudar o guru, a cumprir esse propósito. E a gente vai ver que o próprio Krishna fala algo nesse sentido em um dos versos mais famosos da Bhagavad Gita, que é justamente o verso onde Krishna está estabelecendo o princípio do guru, que é o verso 34 do capítulo 4 da Bhagavad Gita, que é um capítulo que trata sobre a questão do conhecimento, Jnana Yoga. Então, depois de Krishna falar que ele mesmo vem na forma de um avatar trazer esse conhecimento espiritual para esse mundo, que a gente só pode conhecer a realidade transcendental quando o próprio Deus revela esse conhecimento, Krishna também fala que esse conhecimento ele é transmitido através de mestres e discípulos nesse mundo, e ele aconselha a Arjuna, e assim ele acaba aconselhando a todos nós, que nós procuremos um guru se a gente quer absorver esse conhecimento espiritual. Então, nesse verso, Krishna fala Tadvid pranipatena pariprajnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninastato darshanaha. Ou seja, Krishna fala, tente aprender a verdade aproximando-se de um mestre espiritual e faça-lhe perguntas com submissão e preste-lhe serviço. As almas autorrealizadas, elas podem transmitir para você conhecimento porque elas são videntes da verdade. Então, Krishna fala que a relação guru-discípulo é marcada aí por 3 aspectos. Primeiro, um discípulo ele tem que tentar aprender a verdade se aproximando do seu mestre. Então, você se aproxima do mestre, ouve o que ele tem para dizer, você observa o seu caráter, o seu comportamento pessoal. Então você tenta aprender a verdade com ele. E depois, Krishna fala, faça pergunta para eles com submissão. Ou seja, tire suas dúvidas. Não apenas assimile passivamente o conhecimento que ele tem para transmitir. Você tem que ser muito ativo nesse processo da construção do conhecimento espiritual. Então, se algo você não entendeu, se algo não pareceu razoável, se algo que o guru ensinou parece contraditório, se algo parece que não é prático, se algo parece que não é para você, então fale isso para o guru, seja honesto com ele, tire suas dúvidas, E nessa tradução a gente viu, essa é uma tradução do verso dado por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada, então ele traduz que faça-lhe perguntas com submissão. Então essa ideia de que, apesar de você tirar as dúvidas honestamente, é necessário uma honestidade intelectual na relação mestre e discípulo, ainda assim você não vai ter uma postura
assim, desafiadora com o guru. Se você não entendeu o que ele falou, se mesmo o que ele falou parece que não é correto, parece contraditório, você indaga ele, né? Mas você faz essas perguntas com o espírito de alguém que está honestamente querendo aprender, né? E que mantém uma relação amigável com o seu guru, apesar de ter estado ali numa relação problemática com uma parte dos ensinamentos do seu guru, né? Então, é importante a gente tirar essas dúvidas. Inclusive, tem uma história bem interessante nesse sentido, que é a história de Dhruva Maharaja. Dhruva Maharaja, ele estava assim, alimentando um forte sentimento de rancor, de vingança com seu próprio pai. E ele vai para o meio da floresta procurar Deus, para que Deus ajudasse ele a se vingar do próprio pai. E ele acaba encontrando um guru chamado Narada Muni, e quando ele se relaciona com esse guru, Narada Muni, Narada pede para ele esquecer essa ideia de revanche, de vingança contra o próprio pai, isso não ia levar a lugar nenhum, né? Então ele fala para ele cultivar o autocontrole, a autodisciplina, equanimidade, né? Respeito por todos os seres, principalmente com o pai, né? Se ele teve uma desavença ali com o pai, ele deveria esquecer, deveria perdoar. E Dhruva Maharaj fala: olha, Narada Muni, eu respeito muito tudo que você está me falando, eu entendo que suas instruções são melhor para mim, mas, desculpa, eu não consigo esquecer a hostilidade que eu estou sentindo pelo meu pai, eu não consigo esquecer a raiva que eu estou sentindo agora. Então eu preciso de um método, né? Eu preciso de algum processo que leve em consideração essa minha natureza, que leve em consideração essa aflição psicológica que eu estou sentindo agora. Então ele foi muito honesto com o guru, né? E ele admitiu que ele não conseguia seguir o processo que o guru estava falando para ele. E Narada Muni fala: então tudo bem, vou te dar um processo assim que é adequado para você. E Narada Muni foi compreensivo com ele, foi assim, agiu exatamente como se espera de um guru, que consiga adaptar as suas instruções, que na verdade são justamente as instruções que a gente encontra nas escrituras sagradas, o conhecimento revelado, para a realidade particular do seu discípulo, né? Então, Narada Muni transmitiu conhecimento para Dhruva, que continua sendo conhecimento correto, espiritual, mas que ele poderia seguir apesar dele estar ali bem alterado, né? E o final da história, encurtando, dando spoiler já, assim, a conclusão da história, no final o Dhruva Maharaj ele segue o conhecimento que Narada Muni passa para ele, o processo, a técnica de meditação que ele tinha recebido ali do seu guru, e no final das contas ele se ilumina e, obviamente, ele acaba esquecendo o desejo de vingança com o próprio pai, ele se harmoniza, né? Ele volta a ter uma relação muito boa com o próprio pai. Mas isso porque Narada Muni não foi intransigente, ele não forçou o seu discípulo a seguir um processo que simplesmente era artificial, que não tinha nada a ver com ele, né? Então essa honestidade na relação mestre e discípulo ela é muito importante. E por fim, o último item que Krishna fala é preste-lhe serviço. Então essa relação também é importante, né? É importante que, até como uma forma de retribuir o conhecimento que está sendo adquirido, com que o discípulo ele se ponha assim à disposição para poder contribuir com a missão do guru, com a missão do mestre espiritual. E a gente vê essa relação entre mestre e discípulo, ela exibia-se em seus contornos mais evidentes na relação entre o brahmacharya e o guru. Né? O que é o brahmacharya? O brahmacharya é o jovem estudante dentro da sociedade védica, né? E o estilo de vida do brahmacharya é conhecido como brahmacharya. Né? Brahmacharya era a época da vida onde alguém se dedicava a adquirir conhecimento com seu guru, né? E na época védica, o guru normalmente ele era um homem casado e ele fazia da própria casa dele aquilo que era conhecido como Gurukula, que literalmente significa a casa do guru, ou seja, ele transformava a casa dele em uma instituição educacional onde ele recebia os discípulos residiam com ele, seus discípulos brahmacharis, ou seja, jovens estudantes, né? E com ele eles aprendiam não só conhecimento transcendental, conhecimento espiritual, conhecimento sobre o eu, mas também aprendiam conhecimento ordinário, material, né? Inclusive ele identificava a vocação profissional dos seus discípulos, isso era papel, né, do guru também na época védica, de ser ali uma espécie de orientador profissional, orientador vocacional. Então ele ensinava conhecimento, né, sobre diferentes artes materiais, sobre medicina, sobre arquitetura, dentro ali da demanda, né, de cada um dos seus discípulos. E quando assim a relação entre o mestre e o discípulo se tornava sólida, né, se tornava madura, existe um tipo de cerimônia chamada Diksha, cerimônia de iniciação,
no qual o guru ele formalmente reconhece o discípulo, né, como seu discípulo, e o discípulo ele se compromete a seguir as instruções do seu guru formalmente, né? Então, dentro dessa relação aí de mestre e discípulo na época védica, dentro desse contexto de brahmacharya, dos estudantes védicos, né? Essa cerimônia Diksha, ela acontecia logo assim que o estudante ele era admitido no Gurukula, na instituição educacional do seu guru, mas até hoje a gente vai ver que entre as diferentes linhas do Vedanta, essa cerimônia de Diksha, essa formalização da relação entre o mestre e o discípulo, ela continua acontecendo, né, em contextos diferentes. E além de iniciar o seu discípulo, né, além de fazer essa cerimônia onde formalmente um guru reconhece o seu discípulo, normalmente nessa cerimônia um mantra é revelado, ou seja, o guru ele dá um mantra para o seu discípulo meditar. Além disso, o guru ele também se compromete a ter uma relação com o seu discípulo de siksha, ou seja, de dar instruções relevantes, instruções espirituais para o seu discípulo. E dentro desse contexto védico, quando um discípulo ele se formava na escola do seu guru e ele retornava para a casa da sua família para continuar a sua vida, né, assim, antes dele se formar, ele dava uma espécie de retribuição para o guru por todo o conhecimento que ele adquiriu, e essa retribuição ela era conhecida como Guru Dakshina. Então o guru normalmente ele era presenteado pelos seus discípulos ali mais antigos que estavam se formando na escola, né? E a gente vai ver que o Manu Samhita, que é uma das escrituras sobre o Dharma mais antigas dentro da cultura védica, ela vai falar que essa possibilidade de ir para a escola, estudar com o guru, ela era exclusiva para homens não shudras, né? Ou seja, para homens que não tinham a vocação de serem operários, de lidarem assim com atividades manuais, né? Ou seja, só comerciantes, aristocratas, intelectuais poderiam, crianças que tinham essa tendência ou que eram de famílias que tinham essas profissões, poderiam ir ali para a escola do guru e aprender o conhecimento, né? Agora, apesar dessa visão ser estabelecida no Manu Samhita, a gente vai ver outros Dharma Shastras, ou seja, outras escrituras que falam sobre o Dharma, como, por exemplo, o Paraskara Griha Sutra, o Gautama Smriti, o Yajnavalkya Smriti, falando justamente o contrário, falando que a possibilidade de ir para a escola e estudar com o guru, ela era aberta a todos os varnas, ou seja, aberta a todas as profissões, a todas as castas, e era aberto para todos os gêneros, ou seja, mulheres também poderiam ir para a escola do guru, né? Então, assim, se homens e mulheres frequentavam o Gurukula, como é estabelecido nessas escrituras, ou se só homens não shudras iam para o Gurukula, a gente não tem assim com precisão o que aconteceu de fato historicamente, porque a gente encontra essa duplicidade, né, de informação em escrituras diferentes, né, mas pelo que a gente tem, assim, que a gente consegue inferir em termos de registros históricos, por todos os achados que estão sendo feitos, né, assim, em pesquisas investigativas sobre a história da Índia, o que a gente consegue inferir é que as duas coisas aconteceram em lugares distintos, em momentos históricos distintos, mas na maior parte do tempo o que acontecia mesmo é que era um processo meio elitista de educação. Infelizmente ele não era aberto para todos, né? Mas parece que sim, que alguns contextos da sociedade védica ele foi de fato aberto para todos, e isso de fato parece aquilo mais, assim, parece ser a opção mais razoável, mais coerente, inclusive com o ensinamento dos próprios Vedas, né, que vão falar que todos nós temos o mesmo tipo, a mesma qualidade de Atma, a mesma alma espiritual, independente da nossa diversidade, né, de habilidade, de vocação e de gênero. Isso com certeza não influencia na aquisição, na assimilação do conhecimento espiritual. Bem, e o que o Vedanta tem para falar sobre o Guru? Bem, a gente vai ver que Guru, né, o papel do Guru dentro do Vedanta sempre foi assim de importância fundamental. A gente vai ver que nas mais diversas linhas do Vedanta, apesar de existirem diferenças teológicas, ontológicas, epistemológicas entre essas linhas, o papel do Guru ele continua muito bem definido lá, né? Todas as linhas assim, centrais do Vedanta vão acolher muito bem a ideia de Guru, né? Inclusive a gente vai ver que no Advaita Vedanta o papel do Guru ele é fundamental. Shankaracharya vai falar no capítulo 1 do Upadesha Sahasri
que o guru ele deve desfazer a vaidade do discípulo e ensinar para ele a se regozijar no estudo espiritual e na ética. Ou seja, Shankara está estabelecendo aí que para a linha do Advaita Vedanta, o guru ele é fundamental, né? É o guru que vai fazer com que o discípulo esteja pronto para de fato assimilar o conhecimento. Porque alguém pode se tornar vaidoso, alguém pode se tornar soberbo, né? Orgulhoso por causa do conhecimento que adquiriu, ainda mais conhecimento espiritual, né? Que se for usado de forma errada, né, se parar nas mãos erradas, ele pode ser usado até como uma ferramenta, um instrumento para controlar as massas, né? Alguém pode, assim, abusar da fé dos seus discípulos, né? Alguém pode tentar influenciar as massas com conhecimento espiritual. Então, não. O primeiro requisito que alguém tem que ter para ser um buscador sincero da verdade espiritual, da verdade absoluta, é essa pessoa estar buscando a verdade espiritual, a verdade absoluta, justamente com a motivação correta. Então, Shankaracharya fala que o papel do guru não é só dar conhecimento, mas desfazer a vaidade do seu discípulo para que ele esteja ali, de fato, apto a receber esse conhecimento, né? Que o coração dele seja um solo fértil para receber esse conhecimento. E ele tem que receber esse conhecimento não só por uma obrigação, mas ele tem que sentir prazer com o conhecimento espiritual. Então, também é papel do guru ensinar o discípulo a se regozijar nesse conhecimento e se regozijar em agir de forma ética. Muito interessante esse ponto, né, que Shankara estabelece. E nesse mesmo capítulo, Shankara ele vai falar que o guru ele não deve dar apenas assim, respostas diretas para os seus discípulos, né? Que o discípulo tem uma dúvida e o guru vai lá e dá a resposta e o discípulo simplesmente se contenta com isso. Ele vai falar que o guru ele tem o papel, ele tem também o dever de ensinar os discípulos a refletirem, né, dos discípulos também aprenderem a chegarem em conclusões maduras do conhecimento espiritual, né, de olharem para as escrituras e serem capazes de refletir sobre o que está escrito ali. Então o guru ele não tem só que mastigar as escrituras e dar esse conhecimento já mastigado para os seus discípulos, né? Em alguns contextos ele pode fazer isso, mas ele tem que ir além disso, né? Ele tem que ensinar os seus discípulos a serem maduros, né? E a gente vê isso, por exemplo, em qualquer processo pedagógico minimamente saudável, relevante, né, no mundo contemporâneo. Então, quando a gente começa a aprender algo, no começo pode ser até que a gente adquira conhecimento sobre aquela disciplina de uma forma um pouco passiva. A gente aceita certas coisas porque a gente ainda não tem maturidade para refletir sobre aquilo. Mas à medida que a gente vai crescendo dentro do nosso conhecimento daquela disciplina, a gente também tem que ser capaz de ter um olhar crítico, né, sobre aqueles assuntos. A gente tem que ter essa possibilidade de ter essa visão analítica, crítica, né, mais ativa em relação ao conhecimento que a gente ganha dos nossos tutores, dos nossos professores. Então, Shankara estabelece aqui que dentro da linha do Vedanta a mesma coisa acontece, né? O guru tem que ensinar o discípulo a refletir sobre o conhecimento, né? Mais do que só dar o conhecimento, ele tem que ensinar o discípulo a fazer reflexões profundas sobre esse conhecimento. Bem, no Vedanta Vaishnava, então, assim, a relação entre mestre e discípulo, ela sempre foi muito cultuada, muito respeitada e muito necessária, né, para o desenvolvimento de qualquer vedantista. E dentro da linha de Achintya Bheda Bheda, que é a linha principal do Vedanta Vaishnava que a gente está explorando aqui nessa série, a primeira pessoa a estabelecer assim, uma base teológica robusta para o princípio do guru foi Jiva Goswami. Então, no seu livro Tattva Sandarbha, que é um dos principais escritos, né, desse autor, no verso 9 desse livro, Tattva Sandarbha, Jiva Goswami ele vai falar que todo vedantista sério precisa de um guru, porque as outras ferramentas que a gente tem para adquirir conhecimento espiritual, elas são insuficientes, né? Quais são as ferramentas epistemológicas, ou seja, quais são as ferramentas que a gente tem para adquirir conhecimento assim mais básicas? Pratyaksha e Anumana. Pratyaksha é o conhecimento empírico, aquele conhecimento que vem através dos nossos sentidos. E Anumana é o nosso conhecimento lógico, a nossa capacidade de fazer inferências lógicas, nossa capacidade de raciocinar e chegar a conclusões razoáveis a partir disso, né? Então, Jiva Goswami vai falar que Pratyaksha, ou seja, o conhecimento empírico, o conhecimento que vem através dos sentidos, ele é marcado por 4 defeitos, né? O primeiro, o Brahma, que é a tendência a cometer erros, né? Todos nós temos essa tendência a fazer coisas erradas, mesmo quando a gente sabe como fazer a coisa certa, né? Então, a gente pode, por exemplo, saber cozinhar uma receita, mas pode ser que naquele dia, quando a gente está cozinhando uma receita que a gente já cozinhou 50 vezes antes, naquele dia a gente está distraído e deixa, né, as coisas queimarem, não dão liga, desandar,
Isso pode acontecer, a gente pode errar naquelas coisas que a gente tem mais experiência, que a gente é mais profissional. Então esse é o primeiro defeito, né, do conhecimento empírico. Mesmo que alguém seja uma pessoa muito perita em analisar esse mundo, ela vai acabar cometendo erros. Segundo erro, né, segunda tendência que a gente tem, segundo defeito que a gente tem, que impede o conhecimento empírico de ser totalmente confiável, é o que ele chama de pramada, que é a tendência a gente a se sujeitar à ilusão. Então todos nós temos vieses egoístas, e isso faz com que a gente acabe sendo influenciado por Maya, pela ilusão material. Então a nossa própria capacidade de adquirir conhecimento ela já é enviesada, ela já é afetada por Maya, ela já é afetada pela ilusão, né? Então em todo conhecimento que a gente adquire nesse mundo existe uma parcela de ilusão. Terceiro defeito, vipralipsa, tendência a enganar os outros, né? Então todos nós temos a tendência, às vezes de forma inconsciente, a distorcer um pouco o conhecimento que a gente transmite, né? Muitas vezes não é por maldade, muitas vezes, né, não é nenhuma malícia, mas sempre que a gente vai transmitir conhecimento, a gente acaba introjetando o viés que a gente já tem dentro desse conhecimento que a gente está transmitindo. Então, nenhuma pessoa é 100% confiável nesse mundo, mesmo que ela tenha as melhores intenções, é possível que ela engane, né, porque ela está botando ali o próprio viés psicológico dela no conhecimento que ela está transmitindo. Então, quando a gente aprende conhecimento com outras pessoas que também adquiriram conhecimento de forma empírica, muito provavelmente rolou aí um telefone sem fio. E por fim, né, o quarto defeito é aquilo que ele chama de karanapatava, que é o fato dos nossos próprios sentidos serem perfeitos, né? Então, se a gente, por exemplo, vê, né, qualquer astro, qualquer corpo celeste assim no céu, a gente vai ver ele, né, a olho nu, muito menor do que ele é de fato, muito, mas muito menor, né? Por quê? Porque os nossos olhos são limitados, né? Então tudo aquilo que a gente vê sobre determinada perspectiva, e o mesmo vale para todos os outros sentidos, né? Então os nossos sentidos eles adquirem conhecimento de forma limitada, porque os próprios sentidos em si já são limitados. E de uma forma geral, o Diva Goswami fala que apesar desses sem contar esses quatro defeitos, a própria pratyaksha, nossa própria capacidade de adquirir conhecimento empírico, ele não pode perceber a transcendência. Por quê? Né? Pelo simples fato básico de que os sentidos materiais conseguem perceber apenas coisas materiais. Mesmo as coisas materiais eles já percebem de forma imperfeita, né? O que dizer da transcendência? A transcendência ela é tão sutil que ela é totalmente imperceptível para os sentidos materiais. E nesse mesmo livro, Tattva Sandarbha, no verso número 11, Diva Goswami ele vai falar que o raciocínio lógico ele não tem base sólida, né? Ou seja, a nossa segunda ferramenta aí, Anumana, ela também não é confiável, porque mesmo que a gente construa um raciocínio totalmente correto, quais são os pressupostos, quais são as bases do nosso raciocínio, da nossa capacidade de inferir conhecimento materialmente? A base disso é a nossa experiência de vida, é aquelas coisas que a gente consegue perceber nesse mundo. E a nossa experiência pessoal e a nossa percepção desse mundo está ligado justamente a pratyaksha, ao conhecimento empírico, que como a gente já viu, já é enviesado, é imperfeito, é limitado. Então, assim, a base da nossa capacidade de raciocinar, ela é toda já contaminada. Então, uma vez que a gente não tem base sólida, a gente não vai conseguir chegar na transcendência através da nossa capacidade de raciocínio. Então, o Diva Goswami, ele conclui que apenas Shabda, né, ou seja, apenas o conhecimento que é revelado diretamente por Deus, ele vai poder tocar na transcendência, ele vai poder revelar de fato para a gente informação relevante sobre a transcendência. E aí ele fala, olha, apesar de apenas Shabda, apenas a revelação, poder trazer para a gente, né, essa aproximação com a transcendência, permitir que a gente tenha um contato com a transcendência, ele fala, outras fontes podem ajudar, elas não podem substituir Shabda, mas elas podem ajudar. Então ele fala que Pratyaksha e Anumana, o conhecimento empírico e o conhecimento lógico, eles vão sim serem muito úteis dentro do caminho espiritual, mas eles vão ser úteis assim como auxiliares do Shabda, do conhecimento revelado. E o exemplo que o próprio Diva Goswami dá é que Anumana, a capacidade de raciocínio lógico, ela pode ser uma excelente ferramenta hermenêutica, ou seja, ela pode servir para ajudar a gente a interpretar o conhecimento das escrituras. O conhecimento que está nas escrituras é um conhecimento revelado.
Então a gente tem que usar a lógica ali para poder entender o contexto onde as escrituras estão sendo faladas, né? Para a gente poder entender o que de fato as escrituras estão querendo dizer. A gente muitas vezes não pode se prender a uma mera interpretação ingênua das escrituras, a exclusivamente uma interpretação literal do que está sendo dito, porque até mesmo quando a gente lê algo de forma literal, a gente já está lendo cheio de pressupostos culturais na nossa cabeça. Então a gente precisa sim usar lógica para entender o que aquele verso da escritura está dizendo dentro do contexto onde ele foi composto, né? Então para isso sim, para ajudar a gente a entender o conhecimento transcendental, se apoiando em Shabda, se apoiando na revelação, né, a nossa experiência prática, a nossa percepção e o nosso conhecimento lógico vão ser ferramentas muito úteis. Mas, de uma forma geral, a gente está ali dependente de Shabda, do conhecimento transcendental. E aí, o mesmo Jiva Goswami ele vai falar em outro livro, o Sarva Sandvadini, no verso número 10, que assim como Deus, ele não é tocado pela ignorância e por causa disso ele pode revelar o conhecimento, né, transcendental, por isso ele pode trazer Shabda pra gente, essa revelação. Ele vai falar que um devoto puro, uma pessoa assim totalmente conectada a Deus, ela também não pode ser tocada pela ignorância material, porque a ignorância material ela é fruto de Maya, ela é fruto da ilusão material, que ela justamente penetra na consciência de uma entidade viva, quando essa entidade viva está assim, quando ela é suscetível a desejos egoístas, né? Ela está tentando controlar as coisas para satisfazer seu ego material. E uma pessoa que já está totalmente conectada a Deus, ela já é plenamente satisfeita, né? Uma vez que Deus é completo, uma vez que Deus é infinito, quando alguém se vincula, quando alguém experimenta comunhão profunda com Deus, essa pessoa ela experimenta toda a plenitude da existência, ela experimenta a sua identidade espiritual, então ela já está livre da ilusão material, ela já está além da influência de Maya. Isso não significa, obviamente, que ela se torna onisciente como Deus, né? Que ela é capaz de entender tudo. Mas significa que o conhecimento que ela adquire, o conhecimento que ela transmite, é cristalino nesse sentido de não possuir a mácula do viés egoísta, né, e do viés de Maya, da ilusão material. Então, no Sarva Sandvadini, nesse mesmo livro, no verso número 11, o Jiva Goswami ele vai falar que para uma alma condicionada, para uma alma que ainda está sobre assim, as garras da ilusão material, é até difícil entender a importância da revelação, né? A gente pode até entender isso intelectualmente, mas como a gente não tem uma experiência direta, uma experiência completa do conteúdo, né, ali transcendental que está sendo revelado por essas escrituras, a gente não consegue entender o tamanho da importância dessas escrituras, né? E a gente não consegue entender a nuance daquele conhecimento. Porém, né, o Jiva Goswami vai falar que alguém que já desenvolveu uma profunda comunhão com Deus, né, essa pessoa, como ela já não é mais tocada por Maya, não é mais tocada pela ilusão material, ainda que obviamente ela vai ter limitações para adquirir o conhecimento, ela pelo menos vai ser pura no processo dela de adquirir conhecimento e por causa disso ela vai poder ser assim uma fórmula sem máculas, né, da gente se conectar ao espírito dessas escrituras. Então o guru, ele é essa pessoa. Ele tem essa autoridade epistemológica justamente porque ele está buscando conhecimento diretamente ali das escrituras sagradas, né, que são uma revelação, que não estão sujeitas às limitações de Pratyaksha humana, e ele está transmitindo esse conhecimento de uma forma totalmente honesta, de uma forma totalmente pura. Ele não está botando, né, os próprios viés, as próprias opiniões pessoais dele quando ele transmite esse conhecimento. Né? Inclusive o Guru ele só tem autoridade espiritual epistemológica, né? Nesse sentido ele só consegue transmitir conhecimento que é fidedigno, que é válido, segundo a própria tradição do Vedanta Vaishnava, no momento que ele transmite o conhecimento exatamente como está nas escrituras. É claro que ele pode ter a opinião dele sobre vários temas, né? Mas ele só tem essa autoridade de transmitir conhecimento infalível quando ele está transmitindo o conhecimento que está nas escrituras. Quando ele transmite a opinião dele é tão falível quanto de qualquer outra pessoa, né? E é bem interessante nesse sentido, o Jiva Goswami estabelece aí que é importante a gente adquirir o conhecimento com alguém que está comprometido com o espírito das escrituras, que vai ajudar a gente a interpretar as escrituras dentro do próprio contexto espiritual delas. E é uma pessoa que conhece o contexto das escrituras não só porque tem uma compreensão teórica, filosófica, teológica do contexto das escrituras, mas porque essa pessoa está inserida num contexto prático, ela vivencia o conhecimento das escrituras. Por isso, ela é o melhor meio, o melhor canal
para transmitir o conhecimento para a gente, né, das escrituras. E é bem interessante nesse sentido que Prabhupada, Srila Prabhupada, ele muitas vezes vai falar que o Guru, ele é via média transparente pelo qual o conhecimento é transmitido, né? Ele vai falar que o Guru, ele é como um carteiro. O carteiro, quando ele recebe uma carta para levar em um determinado local, ele não abre a carta, vê se a carta está mal escrita, reescreve alguns trechos, ele só pega a carta e entrega, né? Então o Guru é aquela pessoa que entende as escrituras porque ele vive as escrituras e por causa disso ele transmite as escrituras sem mudar o conteúdo delas. Apesar dele ter total direito de ter as próprias opiniões pessoais dele, né, em temas fora do contexto das escrituras, ele tem o total direito de transmitir também as opiniões pessoais dele, mas quando ele faz isso, né, ele não está atuando como guru, não tem nenhum problema, né? Só que ele não tem a autoridade epistemológica infalível das escrituras, né, da revelação. Então, essa formulação que Jiva Goswami faz é a principal formulação sobre o princípio do Guru dentro da linha do Achintya Bheda Bheda Tattva, dessa linha do Vedanta Vaishnava. Bem, e uma vez que a gente falou que a autoridade do Guru, ela é provida pela autoridade das escrituras, tem um ponto que é importante a gente falar. Bhaktivinoda Thakur, que é outro grande vedantista do século XIX, dessa mesma linha de Achintya Bheda Bheda, ele vai falar uma coisa importante sobre as escrituras, né? Ele vai falar que as escrituras elas têm dois tipos de conclusões teológicas. Uma que ele chama de Paramartha Prada e outra que ele chama de Artha Prada. Paramartha Prada é quando as escrituras falam sobre temas transcendentais, como, por exemplo, a natureza espiritual da alma, a natureza de Deus, a relação entre Deus e a alma. Então, ele fala que quando as escrituras estão falando desses temas transcendentais, as escrituras são totalmente infalíveis. Por quê? Porque essas questões transcendentais elas são absolutas, elas são referentes, né, ao próprio plano espiritual que ele é absoluto, né? Deus é absoluto, a relação entre Deus e a alma também é absoluta. Então ele fala que as escrituras transmitem conhecimento infalível sobre esses temas. Agora, Artha Prada é quando as escrituras transmitem conhecimento sobre esse mundo, que é um mundo dual. Nesse mundo nada é absoluto, tudo é relativo. Então ele fala que quando as escrituras estão transmitindo conhecimento, por exemplo, sobre cosmologia, sobre questões sociais, né, sobre mesmo ética nas relações materiais, sobre geografia, sobre medicina, essas questões, porque as escrituras também têm muitos versos sobre esses temas, ele fala que, olha, o que as escrituras estão falando aí são referentes ao mundo que é dual. No mundo dual nunca existe conhecimento último, nunca existe conhecimento perfeito, nunca existe um conhecimento totalmente acabado. Tudo é passível de crítica, tudo é passível de ser refinado. E quando as escrituras transmitem conhecimento sobre esses tópicos, não é diferente, né? Então, quando as escrituras estão falando sobre cosmologia, geografia, sociedade, história, essas questões, Bhaktivinoda Thakur fala, todas essas declarações elas não são necessariamente infalíveis, mesmo que elas venham da revelação, né, ali que é as escrituras sagradas. Ele fala, não, esses trechos das escrituras, eles sim devem ser sujeitos à análise racional, né? Então, quando o Guru está transmitindo também o conhecimento de uma parte das escrituras que é Artha Prada, que está falando sobre essas questões materiais, duais, mesmo esse conhecimento que o Guru transmite, ele também é passível de ser analisado racionalmente, né? E de ser refinado, de ser até, em determinado contexto, refutado ou aprimorado. Por quê? Porque quando as escrituras falam sobre essas questões, elas não estão sendo infalíveis. Elas só são infalíveis quando elas falam sobre questões transcendentais. Essa foi a opinião de Bhaktivinoda Thakur sobre esse tema, e ele tem toda uma análise teológica que ele faz, né, para estruturar esse ponto dele. E nesse momento vocês devem estar se perguntando, e quais são os requisitos, né, para alguém se tornar um guru? Bem, como a gente já falou, o guru ele tem que ter conhecimento das escrituras, ele tem que ter a capacidade de transmitir esse conhecimento, e mais do que um conhecimento filosófico, teórico, ele também tem que ter um conhecimento prático do espírito das escrituras. Ele mesmo tem que vivenciar aquilo que ele ensina, né? Obviamente ele não pode ser um hipócrita, ele tem que ser alguém que tem experiência de tentar viver as escrituras, né? Além disso, um guru, ele também precisa ter sido, antes de ser um guru, um discípulo. Ele precisa ter sido treinado pelo seu próprio mestre, né, para poder agora assumir esse papel de instruir outras pessoas, né, de tutoriar outros discípulos. E o guru ele tem que cumprir, né, alguns requisitos também ali morais para poder ocupar esse papel tão importante, né, de ajudar a inspirar outras pessoas, né, ajudar a transmitir o conhecimento espiritual para os seus discípulos.
Rupa Goswami, que também é um mestre da tradição de Achintya Veda Veda, do século XVI, ele escreveu um livro chamado Upadeshamrita, e logo no primeiro verso desse livro, Upadeshamrita, que é uma espécie de guia, de manual prático da vida do devoto de Krishna, essa relação do mestre e do discípulo, ela é abordada justamente por essa perspectiva de mostrar quais são as qualidades que um discípulo ele tem que olhar, observar num potencial candidato a guru. Quais são ali os requisitos morais que têm que ser cumpridos pelo mestre espiritual. Então esse verso diz o seguinte: Vacho vegan manasakruda vegan, jihva vegan udaropasta vegan, etan vegan yovishaheta dira, sarvan mapinam pritivinsa shishyat. Ou seja, uma pessoa sóbria que seja capaz de tolerar o desejo de falar, as exigências da mente, as ações da ira e os impulsos da língua, do estômago e dos órgãos genitais, é qualificada para fazer discípulos em todo o mundo. Ou seja, o guru ele é alguém que, através da sua prática, da sua vivência espiritual, ele ganhou essa capacidade de tolerar os impulsos da sua própria mente, né? Então, quando a ira, a gula, a luxúria assediam ele, ele é capaz de resistir tudo isso com base, né, da força do conhecimento espiritual e com base na comunhão que ele mesmo experimenta, na relação amorosa dele com Deus, né, num serviço que ele presta para Deus. Então, essas são as principais características que um Vaishnava ele observa no seu guru, ele busca um guru que atenda a esses requisitos. Então essa foi uma introdução ao tema do guru, e no próximo episódio da série Fundamentos do Vedanta, já que a gente falou sobre o guru, que é a principal forma de transmissão de conhecimento espiritual, é esse representante de Deus que torna o conhecimento espiritual vivo, dinâmico, prático para os seus discípulos. Esse vai ser exatamente o tema do próximo vídeo dessa série Fundamentos do Vedanta, o que é conhecimento segundo o Vedanta. E a gente também vai ver o que era conhecimento e qual tipo de conhecimento era considerado válido por outras linhas de pensamento védico. E vamos comparar a diferença entre o Vedanta e essas outras linhas em relação à perspectiva que eles tinham sobre o conhecimento. Então não percam o próximo vídeo. Para quem ainda não está inscrito no nosso canal, fica aí o convite para se inscreverem e não perderem a notificação do próximo vídeo. Tá bom, pessoal? Então é isso, até o próximo vídeo. Hare Krishna!